Oi gente, tudo bem? Eu sou Helenice Prim. Vamos continuar a leitura do livro O Amor Não Esqueceu Ninguém, de Gary Renard. Capítulo 7 se chama Arte Nesta Vida. E aí ele começa com essa frase: não há passado ou futuro, e a ideia de nascimento em um corpo não tem significado nenhuma, nem muitas vezes. A reencarnação, então, não pode ser verdadeira em nenhum sentido real. Nossa única pergunta deve ser: esse conceito é útil? E isso, é claro, depende da finalidade para a qual ele é usado. Se for usado para reforçar o reconhecimento da natureza eterna da vida, de fato, ele é útil. A ideia de passar de uma vida para outra, ocupando corpos diferentes, é um conceito aceito pela maioria das pessoas no mundo. Na América, que eu saiba, não existe uma pesquisa confiável de opinião pública sobre o assunto, mas certamente existem muitos que acreditam que já viveram antes e que vão fazê-lo outra vez. A ideia é tratada de forma diferente no curso porque ele ensina que nunca realmente estamos em um corpo. Nós não encarnamos. O próprio corpo é apenas parte da mesma projeção como o resto da projeção de um universo de tempo e espaço. O corpo parece nos rodear como parte do plano de separação do ego, mas ele realmente não é mais verdadeiro do que o resto do mundo. Assim, nossas vidas são sonhos ilusórios de vida no corpo. Então, enquanto a maioria vê vidas passadas como encarnações físicas, o curso pensaria a respeito delas como alucinações em série que precisam ser dissolvidas em vez de acalentadas. É muito tentador sentir orgulho de uma vida anterior que foi aparentemente importante, tornando reais esta vida e o corpo. As pessoas que se lembram dessas vidas geralmente se lembram das admiráveis e raramente se recordam das vidas em que morreram na prisão ou com a cara na sarjeta. O ego quer tornar as coisas atraentes e nos manter voltando em busca de mais. Ainda assim, o conceito de reencarnação pode ser útil se for usado para aprofundar a ideia de que esta vida aparente não é tudo o que existe e que a vida ilusória ou real não termina. Como J coloca no curso, o que precisamos reconhecer é que o nascimento não foi o início e a morte não foi o fim. Se estivermos revendo mentalmente o que já aconteceu, então, embora pareçamos estar aprisionados em um corpo, o filme todo é um truque. Existe um contínuo a ele no modelo ilusório, mas nada disso é real, incluindo o corpo. A reencarnação, embora não seja um fato, mas uma ilusão, realmente forja a noção de que esta vida não é tão importante quanto pensamos, porque existem muitas delas. Em certo ponto, Arthur e Purchá me disseram que parecemos viver milhares delas. Isso estaria em concordância com a declaração no manual de professores que diz: sempre há algum bem em qualquer pensamento que reforce a ideia de que a vida e o corpo não são a mesma coisa. Conforme os anos se fundiram uns nos outros, comecei a ver as coisas que me aconteceram e as que deixaram de acontecer, como puro e simples karma. Se alguém parecesse me atacar nessa vida, era porque eu tinha atacado aquela pessoa em outra vida. Se eu não tivesse sido bom para certos indivíduos nesta vida, era porque eles não tinham sido bons para mim em um passado a respeito do qual nem sempre estou consciente, mas do qual a mente inconsciente nunca se esquece. O que era diferente agora era que eu tinha as ferramentas para me elevar acima da causa e efeito ilusórios que são vistos como karma. O perdão verdadeiro dissolve o karma. Tanto a causa quanto o efeito são desfeitos. Se a lição for aprendida e resolvida através do perdão, não haverá necessidade de que aquela lição retorne em uma vida futura de sonho. O karma ruim desaparece. Olha só, gente, eu vou ler isso aqui de novo, porque várias pessoas podem começar a me xingar, né? O que era diferente agora era que eu tinha as ferramentas para me elevar acima da causa e efeito ilusórios que são vistos como karma. O perdão verdadeiro dissolve o karma. Tanto a causa quanto o efeito são desfeitos. Se a lição for aprendida e resolvida através do perdão, não haverá necessidade de que aquela lição retorne em uma vida futura de sonho. O karma ruim desaparece. Tem um quadradinho de importância.
O perdão verdadeiro dissolve o karma. A causa e o efeito aparentes também se aplicam às circunstâncias e aparecem na tela como dualidade. Se as pessoas forem ricas desta vez, foram igualmente pobres em outra vida. Se forem pobres, já foram ricas. Se forem saudáveis, se foram doentes em uma vida anterior. Se forem doentes, tiveram a experiência da saúde irradiante em outra época. Os pensamentos das pessoas sempre são responsáveis por sua experiência de vida, mas nem sempre são responsáveis pelo que acontece a elas ou pelo que receberam materialmente. Eu me lembro de ouvir, há muito tempo, Woody Allen falar sobre seu medo de voar. Ele detestava viajar de avião. Uma das formas de vencer isso era pensar nas 10 piores coisas que poderiam acontecer. Então, quando não aconteciam, ele se sentia melhor. Isso também o ajudou a diminuir seu medo por entender que a maioria das coisas com as quais as pessoas se preocupam nunca acontece. Mas espere um minuto aí. Se o dogma da nova era diz que se os pensamentos atraem o que lhe acontece e definem quais coisas materiais você atrai para a sua vida, então, focalizando-se no negativo, nosso amigo Woody Allen deveria ter sido morto por seus pensamentos negativos, ou pelo menos arruinado por eles, há muito, muito tempo. Em vez disso, ele tem tido uma vida extraordinariamente bem-sucedida, cheia do tipo de conquistas com as quais a maioria das pessoas só pode sonhar. Existem acontecimentos universais que demonstram que o roteiro está escrito e que as pessoas no Oriente estão certas quando concluem que qualquer coisa que lhe aconteça é seu karma. Existem pessoas que são vítimas e a quem o mundo vê como não merecedora do seu destino. Existem pessoas que são extremamente ricas e que os outros pensam que não fizeram nada para merecer isso. A vida não é justa. É claro que não é. Mas existe uma razão pela qual as coisas são como são. O curso provavelmente diria que não é uma razão muito boa, que a justiça kármica é mais uma descrição do problema do que uma solução. Nossa verdadeira liberdade reside em olharmos além do mundo ilusório e despertarmos para o mundo real. Eu sentia que tinha dobrado a esquina e que nada iria me impedir de atingir aquela meta. Desde o dia em Las Vegas, em que falei pela primeira vez com Cindy, permanecemos em contato. Ela me disse que eu poderia entrar em contato com ela através do seu site. Eu estava tranquilo. Esperei 3 dias, ainda tenho os primeiros e-mails que trocamos. Havia uma grandeza a respeito deles, como se sempre tivéssemos conhecido um ao outro, e nossos destinos estivessem sendo ensinados de uma forma que tinha sido determinada muito tempo antes. Mas não disse a ela quem eu pensava que ela era. Conforme o tempo passou, fiquei surpreso com o que tínhamos em comum. Gostei do CD de músicas originais de Cindy que ela gravou na Califórnia. Ela não apenas podia compor músicas, mas sua voz e apresentação de piano também eram lindos. Quando falamos sobre um curso em milagres, sua compreensão sobre ele era bem avançada. Como já foi mencionado, ela leu o D.U. e seu relacionamento com sua mãe e irmã e suas conversas sobre o curso a ajudaram imensamente. No nível da forma, Cindy vinha de um conjunto de genes bem forte. Sua mãe tinha doutorado tanto em música quanto em psicologia, 2 áreas das quais Cindy também era adepta. E seu pai era um professor de história premiado em Toledo, Ohio, onde Cindy cresceu. Eu podia dizer, a partir das muitas histórias que me contou, que ela teve uma infância feliz e que realmente gostou de ir para a escola durante algum tempo e tinha muitos amigos, o que era algo que eu não podia dizer. Eu me formei na Beverly Heights, em Beverly, Massachusetts, a apenas poucos quilômetros do Oceano Atlântico. Cindy também se formou na Beverly Heights, como é chamada pelos moradores de lá, ou Beverly Hills Heights, como é mais comumente conhecida, a apenas poucos quilômetros do Oceano Pacífico. A família de Cindy não era rica, mas sua mãe tinha encontrado um bom apartamento na área de Beverly Hills, que não era cheia de mansões, no entanto, era uma boa área de classe média para aqueles que vieram de Ohio se estabelecerem. Elas não apareciam no seriado Estilos de Vida dos Ricos e Famosos, mas isso não parecia muito importante para elas. Conheci Cindy em maio de 2006, em meu segundo livro, Your Immortal Reality, How to Break the Cycle of Birth and Death.
sua realidade imortal, como romper o ciclo de nascimento e morte, foi lançado em agosto daquele ano. Um dos capítulos se chamava Quem é Arten? Cindy conhecia parte da história de Arten e Purchá que tinha sido contada no livro. A partir de nossas conversas e do que leu no segundo livro, ela começou a juntar as peças do quebra-cabeça. Cindy não tinha lembranças de vidas passadas e a maioria das pessoas, incluindo aquelas que são espiritualmente avançadas, não tem. Eu não queria lhe contar que ela era Arten. Parecia mais uma cantada ruim. Eu, benzinho, você é Arten. Ei, benzinho, você é Arten. Mas ela era esperta. Ela é mais esperta do que eu, mas eu já perdoei. Por volta de outono daquele ano, nos encontramos e no jantar dissemos isso praticamente ao mesmo tempo. Não havia razão para negá-lo. Cindy era Arten e ela também tinha sido Tadeu há 2000 anos. Iria viver uma vida final comigo conforme eu viveria minha vida final como Purchá dentro de 100 anos em Chicago. Exceto que naquela fase do sonho, nós não nos encontraríamos até um ponto mais tarde da vida. A e P, Arten e Purchá, me disseram que se casaram com outras pessoas primeiro e que seus esposos tinham falecido. Então, se encontraram e viveram juntos pelo resto de suas vidas. Eu me perguntei se um dia eles compartilhariam mais detalhes sobre aqueles relacionamentos e aquela vida comigo. Decidi que perguntaria a eles em algum momento. Em 18 de junho de 2007, aterrissei no sul da Califórnia, pela primeira vez como residente, e Cindy me buscou no aeroporto Lax. Era um novo mundo e empolgante para mim. Na minha primeira noite lá, nossos amigos Jerry e Rochelle, a quem eu tinha conhecido meses antes no Havaí, levaram-nos à casa de seus amigos, em Laurel Canyon, onde ouvimos um guru da Índia e uma famosa atriz me deu a bênção da unicidade. Foi surreal para mim, subitamente estar no coração da indústria cinematográfica e ter uma celebridade tocando minha cabeça. Eu não estava mais no meio. Em relação à bênção da unicidade, era um perfeito exemplo de como as pessoas decidem se o que está acontecendo será útil para elas ou até se vai curá-las no nível da mente. A bênção da unicidade não faz nada, mas a mente daquele que recebe pode fazer qualquer coisa. Por exemplo, alguns anos depois da bênção, vi um curador que estava visitando o Agape International Spiritual Center na cidade de Culver. Ele apareceu e simplesmente ficou olhando para a plateia durante 10 minutos. Sua encarada não curou ninguém, nem sua presença, mas realmente seria possível que uma pessoa no grupo fosse curada se decidisse ficar bem no nível da mente. No outono do meu primeiro ano no sul da Califórnia, Jerry e Rochelle organizaram um workshop para mim na Eau Claire. Foi lá, durante o almoço, que Cindy e eu conhecemos a produtora e a escritora Elisa Sky. Queria trabalhar comigo para tentarmos transformar meus livros em uma série de TV. Se não tivesse conhecido Jerry e Rochelle no começo daquele ano, talvez nunca tivesse conhecido Elísia. Eu não sabia qual seria o resultado dessa colaboração. Meus professores me falaram um pouco sobre o meu futuro pessoal. Eles não queriam tirar de mim minhas experiências ou oportunidades de perdão, mas conhecer e fazer amizade com Elísia seria recompensa suficiente por si só. Na mesma viagem, eu vou continuar depois, porque aqui tem uma coisa bem interessante para vocês saberem. Então, gente, aqui a gente está contando um pouquinho da história de Arten. E é uma vida bem interessante, porque imagina que ele foi Tadeu numa outra vida. Quer você acredite ou não, e tanto faz, na verdade. Não precisa acreditar. Como ele fala, a gente só está aqui para perdoar. A reencarnação também não é importante. Quem você foi, se foi importante, se não foi, também não é importante. O que é importante é que a gente saiba disso para a gente perdoar e poder voltar para casa. Só esse é o objetivo, mais nenhum, não para ficar grudado no ego. Eu fui Alexandre o Grande, eu fui Maria Madalena, eu fui fulano de tal. Não, gente, isso não é importante. Importante é o perdão, mas o perdão verdadeiro, que a gente sabe que aqui não é real. Você não está preso no corpo, você só está aqui nesse momento porque o ego está aqui. Quando você quiser voltar para casa, você perdoa e vai.